Olá, meus amados e queridos irmãos. Saudar a todos com a santa paz de Deus. Tudo bem com os irmãos? Tudo bem com todo mundo que está aí do outro lado da telinha? Como vocês estão? Nós estamos ótimos. Começando mais uma semana com a ajuda do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 30 de março. O mês já está acabando, né? Amanhã já é o último dia do mês. Como que as coisas estão passando rápido, né, gente? Como que os dias estão passando rápido, a semana está passando rápido, o mês passando rápido, né? Nós já vai entrar no mês 4. O ano mal começou e já tá andando muito depressa as coisas, né, gente? Então, rapidinho eu vou estar lendo uma mensagem aqui bem rápida, né? Vou tentar ser bem rápida, porque o Salmo 9 ele é um pouquinho grande. O Dudu vai explicar ele pra nós daqui a pouquinho, vai ler e vai explicar, né? Então, bora lá? Bora lá ler a nossa mensagem do dia de hoje? O segredo da constância espiritual. Muitos começam bem na fé, mas com o tempo desanima. A constância espiritual não depende de emoções passageiras, mas de um compromisso diário com Deus. Jesus nos ensina permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Está lá em João 15, versículo 4. Logo fica claro que permanecer é um ato intencional e que exige perseverança. Daniel manteve sua fé firme, mesmo em um ambiente hostil. Ele orava 3 vezes ao dia, independente das circunstâncias. Está lá em Daniel 6, versículo 10. Sua constância não veio da convivência, mas de disciplina e comunhão com o Senhor. Ele não esperava o momento ideal, simplesmente priorizava sua vida espiritual. O segredo para crescer espiritualmente está na prática diária, mesmo quando não sentimos vontade. Devemos buscar a Deus, pois é na fidelidade que a transformação acontece. Leia a palavra, ore, confie que Ele trabalha em você. Pequenos hábitos fortalecem sua fé e criem raízes profundas. Não permita que o desânimo ou a rotina apague sua chama. O Senhor honra aqueles que permanecem firmes. A constância na fé fortalece nossa caminhada com Deus. Gente, essa é a mensagem que eu quero deixar hoje. O que eu quero passar para vocês é que a gente preocupa com tanta coisa nesse mundo, né, gente? É a correria do dia a dia, igual eu acabei de falar, né? O ano mal começou, nós já vai entrar no mês 4, né? Nós já vai entrar em abril. Então, assim, a gente se preocupa com tantas coisas que não vale a pena, né? A gente corre tanto com as coisas que vai chegar no final, vamos todos morrer, né? Vamos todos partir dessa vida, né? Como se diz, tem tempo para nascer, tempo para crescer, tempo para aprender e o tempo para ficar velho, né? E o tempo para morrer. Então, assim, a gente corre tanto, né? Procurando coisas supérfluas, né, Eduardo, que fala, né? Coisas que não valem a pena. Eu vou ler aqui rapidinho aqui na Bíblia. Depois vocês pegam a Bíblia de vocês aí em casa. Lucas 10, perdão. Pega a Bíblia de vocês no Lucas 10 e vai lá no versículo 38. Lucas 10, versículo 38. Marta e Maria. Vocês vão entender o que eu quero falar para vocês. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. Quem que estava indo? Entrou numa aldeia? Jesus e seus discípulos. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra.
Marta, porém, andava distraída em muito serviço. E aproximando-se, disse: Senhor, isso é a Marta, aproximou de Jesus e disse: Senhor, não se dá de que minha irmã me deve serviço. É isso mesmo, servir, né? Ajudar ela a servir a Jesus. Aí disse-lhe, pois, que me ajude. Aí respondeu Jesus. Disse-lhe Marta, aí disse-lhe Marta, está ansiosa e afandigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Qual que foi a melhor parte que Maria escolheu? Maria escolheu ouvir a palavra de Jesus, né? Sentou aos pés de Jesus e ficou ali. Ela não se preocupou se a casa estava suja, ela não se preocupou se tinha algo para fazer para deixar a casa, né, bem adequada para receber Jesus. Ela não se preocupou com isso, ela não estava nem preocupada, ela estava ansiosa para quê? Para ouvir os ensinamentos de Jesus. Agora Marta não. Marta já queria deixar a casa limpa, já queria deixar a casa agradável, queria fazer algo, né, para Jesus comer ou beber. Só que Jesus não estava procurando isso, né? Ele entrou lá naquela casa para levar a palavra de Deus para aquela família, né? Que Marta e Maria, elas eram irmãs de Lázaro, né? Então, gente, é isso que está acontecendo com nós no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Nós se preocupamos com tantas coisas e esquece Deus de lado. A gente não lembra de Deus, a gente lembra que tem que trocar de carro, tem que comprar uma casa, eu tenho que comprar um celular novo, eu tenho que comprar uma TV nova, eu tenho que trocar isso, eu tenho que fazer aquilo outro. A gente só preocupa com bens materiais. E é uma coisa que nós vamos morrer e não vamos levar, né? Mas a palavra de Deus, sim, a palavra de Deus, quando nós morrer, quando nós partir deste mundo, a palavra de Deus vai estar aqui, ó, dentro do nosso coração. Então, a mensagem de hoje, pessoal, que eu quero passar para vocês, e passar até para mim mesma, né? Vamos parar de preocupar um pouco com as coisas que não vai adiantar nada nós se preocupar, né? Se tiver de, como eu falei ontem, se tiver de acontecer, vai acontecer. Então, assim, vamos parar de preocupar se tem conta pra pagar, se não tem. Você fala assim, porque não é você, né, que tá cheio de conta pra pagar. Eu tenho sim, gente. Tenho, muita conta pra pagar. Tem muita conta pra pagar e nem por isso eu vou deixar Deus de lado. Eu não vou deixar Deus de lado, eu não vou deixar de ouvir a palavra de Deus, eu não vou deixar de ir na igreja só porque eu tenho conta pra pagar. Ou só porque meu carro tá com algum problema, ou só porque meu celular quebrou, ou só porque outra coisa estragou. Eu não vou deixar de buscar a Deus por causa disso. Aí tem hora que o inimigo quer vir e quer entristecer a nossa alma com essas coisas. Aí é onde nós esquece Deus e deixa Deus de lado. E aqui em Lucas 10, no versículo 38, Jesus falou para Marta: Marta, 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 a boa parte Maria está ficando, né? Maria está recebendo a boa parte. E você está aí distraída com as coisas, com os afazeres, e a sua irmã está aqui recebendo a boa parte, a melhor parte. Qual que era a melhor parte? Ouvir os ensinamentos de Jesus naquela época. Então eu tenho certeza que hoje, no mundo em que nós estamos vivendo, a primeira coisa que nós devemos fazer é buscar a Deus em primeiro lugar. Não é preocupar com o trabalho, não é preocupar com o familiar, não é preocupar com o amiguinho, não é preocupar com o vizinho. Mas a primeira coisa que devemos fazer é buscar a Deus em primeiro lugar.
Porque não fala que quando a gente buscar a Deus, todas as coisas Ele vai nos acrescentar? Então é assim. Então vamos buscar a Deus, porque Deus sabe das nossas necessidades. Quando Moisés levou o pessoal, estava com o pessoal passando pelo deserto, o povo estava clamando de fome. Deus não deu maná para eles. E teve muitos ainda que não confiou em Deus. Porque Deus falou que não era para guardar o maná. Ainda teve gente que foi lá, pegou o maná e guardou. Só que no outro dia estava velho, não servia para mais nada. Eles não confiou em Deus. E é isso que nós devemos fazer, nós devemos confiar. Nós devemos entregar na mão de Deus, né? E no outro dia, Deus fez que caísse maná de novo do céu para o povo que estava com Moisés passando pelo deserto. Então, assim, Deus não deixou eles passar fome, Deus não deixou eles passar sede. Ele só ficou 40 anos ali no deserto porque eles ficaram murmurando. E como eu já falei, né, gente, a murmuração só leva a gente para trás. Murmuração não faz a gente andar para frente. Então vamos buscar em primeiro lugar, ouvir a palavra de Deus, buscar a Deus, buscar orar. Tem muitas orações que eu ouço por aí, no canal, no YouTube e em outros lugares. Muitos pastores, eles só querem que você ore pedindo benção material, benção material. Ah, Senhor, me abençoa com o melhor. Sim, gente, se for da vontade de Deus, Deus vai nos abençoar com o melhor. Porque Deus fala, né, quando for orar, pede direito, né? Lógico que nós devemos pedir direito pro Senhor, né? Mas Deus sabe das nossas necessidades. E Deus só vai abençoar se nós buscar Ele em primeiro lugar. Porque não adianta nada nós ir lá orar e ficar pedindo bênçãos materiais e depois deixar Deus de lado. E Deus não quer ninguém assim. Deus não faz troca, tá? Deus não faz troca com ninguém. Então, naquele momento ali, Maria estava sendo sábia. Maria estava colhendo o melhor para a vida dela. E nós devemos ser um pouquinho de Maria, né? Vamos buscar primeiramente a palavra de Deus, né? Vamos ouvir a Deus primeiro, para depois nós preocupar com o serviço, correr atrás daquilo que realmente estão tirando a nossa comunhão com Deus. Não vamos deixar isso tirar a nossa comunhão com Deus, não. Não vamos deixar isso tirar a nossa paz com Deus, não. Não vamos deixar essas distrações afastar nós de Deus, não. Vamos fazer igual Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia, hein? Daniel foi parar dentro da cova do leão. Por que o leão não pegou Daniel? Porque de tanto Daniel orar e jejuar, Deus foi lá, mandou os anjos que fechassem a boca dos leão para que não atacasse Daniel, né? Então Deus mandou os anjos, né, que cuidassem de Daniel. Mas ele só cuidou de Daniel porque Daniel orava. Daniel passava o tempo todo orando e jejuando, porque Daniel jejuava. Vocês podem ir lá no capítulo de Daniel, ler, vocês vão ver que Daniel jejuava. Tinha as coisas que ele comia, tinha as coisas que ele não podia comer e que ele podia comer. Então nós devemos ser assim, vamos jejuar. É uma coisa que eu fiz só uma vez, depois não fiz mais, eu tenho que fazer isso. Então, assim, gente, igual eu tô falando pra vocês, eu tô aqui pra passar pra vocês, eu estou aqui pra aprender com vocês, aprender com a Bíblia, pra me transformar no final, ser transformada no final. E o Eduardo também, tá? Não é porque eu tô falando pra vocês fazer que eu faço. Não, eu não faço, eu tenho que fazer. Eu tô passando isso pra vocês, que é uma coisa que eu preciso fazer, que é jejuar, que é entregar o nosso corpo realmente para Jesus, para Deus, né? Então vamos escolher a boa parte, que é ouvir a palavra de Deus, que é pegar a Bíblia e
ficar firme aqui, ó, na palavra do Senhor. Porque isso aqui, ó, leva a gente longe. Não vamos correr para morrer no final à toa, não. Né? Vamos correr, morrer no final, mas tá levando isso aqui dentro do nosso coração. Vamos. É isso que nós temos que fazer. Então, essa é a mensagem de hoje. Vou passar a palavra pro Eduardo. Né, Eduardo? Paz de Deus a todos. Como o pessoal aí tá, tudo bem com vocês? Como já é de costume, hoje vamos fazer a leitura do Salmo 9. Já pega sua Bíblia aí e vamos ler com a gente e ver qual mensagem esse salmo passa pra gente hoje. O título diz: O louvor a Deus pela sua justiça. Ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração e contarei todas as coisas maravilhosas que tem feito. Por causa de ti eu me alegrarei e ficarei feliz. Cantarei louvores a ti, ó Deus Altíssimo. Quando apareceres, os meus inimigos fogem, eles caem e morrem. Tu és um juiz justo, e sentado no teu trono fizeste justiça, julgando a meu favor. Tu condenaste os pagãos e destruístes os maus. Eles nunca mais serão lembrados. Arrastes as cidades dos nossos inimigos. Elas foram destruídas para sempre, e eles estão completamente esquecidos. Mas, ó Senhor, é rei para sempre. Sentado no seu trono, ele faz os seus julgamentos. Deus governa o mundo com justiça e julga os povos de acordo com o que é direito. Ó Senhor, é um abrigo para os que são perseguidos. Ele os protege em tempos de aflição. Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Jerusalém. Anunciem às nações o que ele tem feito, pois Deus lembra dos que são perseguidos e ele não esquece os seus gemidos, e castiga aqueles que tratam com violência. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim. Vê como me fazem sofrer os que me odeiam. Livra-me da morte, a fim de que eu, na presença do povo de Jerusalém, possa me levantar, para anunciar o motivo por qual eu louvo e dizer que sou feliz porque me salvaste da morte. Os pagãos caíram na cova que fizeram, foram apanhados na armadilha que eles mesmos armaram. Ó Senhor, se torna conhecido por causa dos seus julgamentos justos, e os maus caem nas suas próprias armadilhas. Eles acabarão no mundo dos mortos, para lá irão todos os que rejeitam a Deus. Os pobres não serão esquecidos para sempre, e os necessitados não perderão para sempre a esperança. Venha ao Senhor, e não deixeis que os seres humanos te desafiem. Põe os povos pagãos diante de ti e julga-os. Fazem, ó Senhor Deus, com que sintam medo, que eles fiquem sabendo que são simples criaturas mortais. Amém. Essa foi a leitura do Salmo 9, né, pessoal? E aqui, diferente, um pouco semelhante, na verdade, ao Salmo 8. O Salmo 8 que Davi estava falando sobre a grandeza de Deus. Aqui Davi já estava falando e exaltando, né, o quanto Deus é justo. Você pode repensar que Deus é amor, Deus é compaixão, mas ele também é justiça. Se você fizer alguma coisa tipo de mal, de errado, não fique achando que vai passar por isso mesmo, que aquilo lá já passou, fiz aquilo lá, mas já passou. Não, Deus vai ser justo com você e você vai ter a volta do que você fez, vai voltar pra você, com justiça de Deus. E aqui é o que Davi está falando, né? Quando aparecerem os meus inimigos, eles fogem e caem e morrem. Tu és o juiz justo e sentado no teu trono fizeste justiça, julgando a meu favor. Então, se você for uma pessoa ali que confia em Deus e está fazendo por merecer, Deus vai ser justo com você. Eu estou ali me esforçando, tentando, sei lá, conseguir passar numa prova. Deus vai ser justo e vai te ajudar. Se você estiver ali estudando, em oração também, pedindo a Ele que Ele te ajudasse, Ele vai ser justo e vai ajudar você naquela situação. E ao contrário também, se você estiver sendo uma pessoa má, fazendo atitudes que desagradam a Ele vai ser justo e vai pesar a mão sobre você. Isso é o que mais o Salmo 9 está trazendo aqui, né? A justiça de Deus. Davi aqui está exaltando como Deus é justo, né? Ele está louvando a Deus, falando tanto que Deus... Ali é um louvor, é igual o 8. Ele está louvando a Deus de novo. Está engrandecendo a Deus, mas ele está falando tanto que Deus é justo. Gente, Deus é justo. Não adianta todo mundo achar que Deus é amor, amor, amor. Deus é amor, Ele é. Só que Ele é justo. Deus é justiça.
Não adianta vocês acharem, ah, Deus é bonzinho, ele não vai deixar que isso aconteça comigo. Ele não vai deixar que nada de ruim aconteça comigo. Mas se você estiver no caminho certo. Se você estiver no caminho certo, ele vai te proteger o tempo todo. Se você estiver na verdade, na sinceridade, ele vai te proteger o tempo todo. Mas se estiver na mentira, na blasfêmia, na arrogância, na soberba, você acha que Deus vai te abençoar? Se você é uma pessoa soberba? Você acha que Deus vai te abençoar? Não vai. Deus não vai te proteger. Gente, não liga não, que aquela sombra ali que tá aparecendo atrás é a Nininha. É a Nininha que eu falei pra vocês que ia aparecer no nosso vídeo, porque ela só anda atrás de mim, mas do Eduardo. Aí tá aparecendo a sombra dela ali. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, tá? Então é isso, gente. Tem um filme, é um filme, porque tem um livro também, mas é o filme que eu quero passar pra vocês. Chama A Cabana. Se vocês já viram esse filme, assistam de novo. Se você assistiu e não entendeu, assista de novo que vocês vão entender. Ali nesse filme, ali explica perfeitamente como Deus é. Como é o trabalhar de Deus. Entendeu? Ali naquele filme explica perfeitamente. É o filme. Eu não estou falando o livro, porque eu não li o livro. Eu não vou indicar uma coisa que eu não li. Eu estou passando o filme, eu estou indicando o filme para vocês, que se chama A Cabana. É sensacional o filme, mas vocês têm que entender. Se vocês falassem aí no comentário, Jane, eu já vi aquele filme 2, 3 vezes, eu não entendi. Gente, naquele filme ali, ó, a pessoa não entender só se o demônio estiver tampando sua mente mesmo. Só se o bichinho ruim estiver tampando sua mente. Não vai adiantar eu querer passar o que acontece no filme aqui pra vocês, porque se eu for passar, aí vai ficar sem graça. Então assiste lá. Então é melhor vocês assistirem. Aí se vocês assistir e quiser vir debater com nós sobre o filme, escrevem nos comentários, que aí nós vamos fazer outro vídeo falando sobre o filme, A Cabana. Porque eu já assisti aquele filme lá 3 vezes. Deus da primeira vez eu já entendi o sentido do filme. Na segunda vez, continuei com o mesmo pensamento e na terceira vez também com o mesmo pensamento. Então não vamos achar que Deus é só amor, não. Ele é justiça também, tá? É igual eu falo, cuidado, gente, não vamos julgar. Não vamos julgar, porque Deus tá vendo. E ele vai te julgar. Ele vai. Você pode ter certeza que vai. Ele vai julgar todos nós. Pelas nossas atitudes. Ele vai julgar. Então, gente, o Salmo 9 é isso. É Davi falando tanto que Deus é maravilhoso, bondoso, mas também ele é justo. Né, Eduardo? Sim. O que mais que tá falando aí? Não, resumindo é isso, né? Falando que ele pode ser justo a seu favor ou contra você, né? Depende das suas atitudes. Eu vou deixar só uma diquinha lá. Lá no filme, o Eduardo não gosta que eu fique dando spoiler, né, Eduardo? Ah. Ele não gosta que eu fique dando spoiler. Se vocês for assistir filme perto de mim e eu já tiver visto um filme, eu fico... Quando ela já viu, ela fica contando. Aí quando ela não viu, ela fica perguntando. Eu fico passando, Eduardo, vai acontecer isso. Eduardo, mãe, para. Aí quando ele já viu... Ela fica perguntando. Eu fico perguntando, Eduardo, o que vai acontecer? Aí eu falo, assiste, ué. E ele não fala. E eu quero saber o que vai acontecer. E ele não fala. Mas eu vou dar um spoiler aqui pra vocês. Lá no filme, Deus pega o principal do filme, né? O autor principal, e põe ele para escolher entre os 3 filhos dele, né? Por quê? Porque ele estava julgando, ele estava condenando, porque aconteceu um negócio lá muito sério, muito grave, que deixou ele muito abalado,
E aí Deus pegou e falou pra ele, então escolhe entre os 3, qual que você quer que eu salve, né? Aí nesse filme, ele ensina isso, que não devemos condenar, né? Não devemos julgar. Porque nós não sabemos a história que a pessoa passou ou está passando, né? Então acesse lá o filme. O filme é muito bom mesmo. Estou indicando que o filme é maravilhoso. Então lá Deus está sendo justo. Em vez de você for julgar a pessoa porque ela ter feito alguma coisa de errado com você, espera Deus ir lá e fazer a justiça por você. Em vez de ficar julgando, apontando o dedo. Que nós somos assim, gente. A gente tem essa mania. A pessoa acabou de fazer algo com a gente já quer, Esganar a pessoa. né? Ou então você não fala nada na hora, mas depois eu mesmo sou assim, gente. A pessoa vai falar as coisas pra mim, me ofende, me machuca. Eu não falo nada na hora, mas aí depois eu fico remoendo aquilo. E isso só faz mal pra mim. Não vai fazer mal pra pessoa. Só faz mal pra minha alma, só faz mal pro meu ser. Só que eu tô me libertando disso. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, eu tô me libertando disso. Porque pode falar o que quiser, pode pensar o que quiser ao meu respeito, que eu já não tô mais nem aí. Porque eu sei que eu tenho que agradar o Criador, não a criatura. Eu tenho que me preocupar com o que o Criador está achando de mim, não o que a criatura está achando da minha pessoa. E nós devemos ser assim. Vamos nos preocupar com o que Deus acha das nossas atitudes. Vamos nos preocupar com o que Deus pensa ao nosso respeito. Né, Dudu? Uhum. Então, o Salmo 9 é isso. O Senhor é um abrigo para os que são perseguidos. Viu? Ele os protege em tempos de aflição. Quer dizer que se eu estiver perseguindo uma pessoa, perseguindo, Não vai adiantar nada se ela estiver com Deus. não vai adiantar. Eu perseguir aquela pessoa, perseguir. Porque se ela estiver com Deus, se ela estiver ali com os joelhinhos dela no chão, orando, clamando, até orando pra mim, aí que Deus vai proteger ela mesmo. Que aí Deus vai ver de lá de cima e vai falar assim, olha lá. Não tá julgando. Aí já ainda tá perseguindo aquela pessoa, tá falando mal dela e ela tá lá de joelhos, aquela pessoa tá lá de joelhos curvados, orando e ainda pondo o nome da Jana em oração. Com um coração sincero, né? Porque não devemos também orar pro outro e não dando coração sincero, né? Nós temos que orar com coração sincero. Não adianta eu vir aqui e falar pro Eduardo, ah, Eduardo, eu lembro de você nas minhas orações. Falar é fácil. Mas e aqui, será? Será? Eu tô pondo assim como se o Eduardo não fosse meu filho. Você vai falar, é fácil, porque ele é seu filho, acho que você vai orar pra ele com um coração sincero. Mas vamos supor que ele não fosse meu filho. Fosse só um irmão de igreja. Né? Ou eu e ele estamos estudando junto, mas ele não é nada meu. Só um conhecido assim, um amigo. Aí eu falo assim pra ele, eu lembro de você, viu, Eduardo? Viu, Dudu? Nas minhas orações. Aí na hora que eu dobro meu joelho, nem passa o Eduardo na minha cabeça. Aí o que vai ficar adiantando eu ficar falando pra ele? Só pra me mostrar pra ele? Aparecer? Só pra me aparecer pra ele? Gente, olha lá, ó, que lá de cima tá vendo as nossas intenções. Que lá de cima tá vendo realmente se a nossa oração tá sendo sincera ou não. Então, quando vocês aí de casa for orar pra alguém, fica a dica. Que a oração de vocês seja verdadeira. Porque falar até papagaio fala, né? Falar, né? Todo mundo fala. Agora eu quero ver o que tá aqui dentro, ó. Se realmente é sincero e se é verdadeiro. Então não vamos orar da boca pra fora, não? Né? Vamos orar da boca pra dentro, do que tá aqui dentro mesmo, né? O que tá aqui dentro? É amor, é gratidão, é lealdade. O que tá aqui dentro? Ó, isso aqui, ó,
A aparência engana, tá? A aparência engana. Por isso que nós falamos, não julga o livro pela capa. As aparências enganam. Você tem que ver realmente o que está dentro da pessoa, né? O que está dentro do coração da pessoa. Se realmente ela é uma pessoa boa, se realmente ela é uma pessoa caridosa, se ela se preocupa realmente com o próximo, se ela não deseja o mal pro próximo, né? Então a gente temos que ver isso. Não olhar para uma pessoa e achar que só porque ela está tampada do pé à cabeça, igual aqui, gente, eu tô aqui fazendo vídeo com vocês, mas eu tô divertido. Ó, tô divertido, tá pegando até lá no meu pé. Mas não adianta, gente, eu estar tampada, tudo com o meu corpinho tampado, mas a minha língua não ficar dentro da boca e o meu coração só ter coisas ruins aqui dentro do meu coração. Só maldade, só pensamentos ruins. Aí depois eu quero passar um papel de uma boa pessoa, né, para as pessoas. Porque tem muitos por aí que é assim. Por fora quer mostrar que é uma coisa, mas lá dentro mesmo, quem te conhece realmente lá dentro é só Deus. Deus te conhece. Deus me conhece. O que realmente tem aqui dentro do meu coração, o que tem aqui nos meus pensamentos, Deus realmente me conhece, né? E eu gosto muito de ler o Salmo 139, né? Vai chegar lá nele, vai demorar um pouquinho, mas lá no Salmo 139, marca aí rapidinho para acabar o vídeo. No Salmo 139 aí, só para me falar aqui pro pessoal de casa. E é isso que nós devemos fazer, tá, gente? Nós, quando orarmos, quando estiver orando, né, para Deus, quando estivermos falando com Deus, né, nós devemos falar assim para Deus, ó. Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno, né? Então a gente temos que sempre orar assim, sempre no final das nossas orações, das nossas conversas com Deus, para Deus examinar o nosso coração, para Deus provar, né, se realmente os nossos pensamentos estão do agrado de Deus. E ver se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Pecado nós todos temos, mas devemos pedir isso aqui para Deus, ó. Ver se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Ver se há em mim, Senhor, algum pecado, me liberta desse pecado, tira esse pecado de mim, me guia pelo caminho eterno, sonda o meu coração, vê se há alguma maldade aqui no meu coração, vê se tem alguma maldade aqui contra o meu próximo. Se tiver alguma maldade aqui contra o meu próximo, Senhor, tira isso de mim, me liberta. Isso está fazendo mal para mim, está fazendo mal para minha alma, né? Quem vai fazer mal pro próximo, gente? É igual eu já falei. Tudo que a gente deseja pro próximo só faz mal pra gente mesmo, se for de ruim. Agora, se você desejar o bem pro próximo, desejar amor, paz, sinceridade, vai vir em dobro pra você, né? Então vamos preocupar mais em agradar a Deus, vamos parar de preocupar com as coisas desse mundo, né? Vamos caminhar no caminho de Deus, vamos ficar em cima do muro, não, tá? Eu já andei muito em cima do muro, sabe? Se ficava na igreja, se ficava no mundo. No mundo que eu falo assim, gente. Se eu, igual eu falei pra vocês, eu não sou de bagunça, nunca fui, né? Mas tem certas coisas, certas atitudes da gente que Deus não gosta, né? Não é que porque eu falar, você andar em cima do muro, sim. O que é andar em cima do muro? Andar em cima do muro é ficar falando mal da vida do outro, é ficar fofocando, é ficar inventando mentiras, é desejar o mal. Isso tudo é andar em cima do muro. É ser soberbo,
é se achar melhor do que o outro, é se sentir melhor do que o outro, né? Isso tudo é andar em cima do muro. Se não houver humildade em você, humildade, né, Eduardo? Humildade em você, porque senão a pessoa pode falar assim, humildade, né? Tá trocando as palavras, gente, mas não, se não tiver um pouco de humildade em você, né, de caridade em você, não vai adiantar de nada, né? Então vamos ser mais humildes, vamos ter mais compaixão pro próximo, vamos parar de ficar com um pé no mundo e o outro na igreja, tá, gente? Então, tô aqui sendo sincera com vocês, eu falo o que acontece comigo, não tô apontando o dedo pra ninguém, eu estou só passando pra vocês o que eu vivo e o que nós lê aqui nos Salmos, tá? Vocês querem ver a Neninha? Vou apresentar a Neninha pra vocês, que a Neninha tá ali, ó, ela tá meio afobada, pera aí só um pouquinho, pra vocês aí verem a Neninha. Olha eu pondo o dedo na câmera, mas é... aí não, né? Olha lá. Ai, o amor de mamãe. Olha, amor, tira daqui, não tira não. Ela tava no chão, ela quis ir pra cama, tá, gente? O Eduardo falou pra descer, ela não quis descer. Tá com sono. Tá morrendo de sono, aí não é pra ela passar, ela vai atrás. Então aquela ali, ó, é nosso amor incondicional. É sua, Jaina? Não. É do Eduardo? Também não. É nossa sim, é nossa. Nós dá muito amor e carinho. Não, não é nossa não, é de uma irmã de igreja. Só que ela ama ficar na nossa casa, né, Eduardo? Ela ama ficar pra casa. Gente, Deus me... falar aqui pra vocês. Eu costumo sonhar as coisas, ter sonhos. E os sonhos que eu tenho acabam acontecendo. Já sonhei várias coisas. E várias coisas que eu já sonhei já aconteceu. Uma foi com ela. Eu sonhei com ela, que ela estava muito doente mesmo, muito abatida. No sonho eu vi ela, nossa, eu vi ela assim, sabe? Muito doente. Aí passou uns 2, quase 3 dias depois, eu tive que mandar mensagem pra dona dela. Eu falei, oi Cris, a paz de Deus, tudo bem? Ela, tudo bem, Jane, amém. E vocês? Falei, bem, graças a Deus. Falei, Cris, deixa eu te perguntar, tá tudo bem com a Nina? Eu sonhei com a Nina, ela chama Nina. Eu sonhei com a Nina, e a Nina tava muito doente mesmo. E eu fiquei preocupada, eu acordei angustiada, preocupada com a Nina. Só que eu queria ter te mandado mensagem e eu não mandei. Então agora eu tô aqui lembrando e tô te mandando mensagem pra perguntar sobre a Nina. Tá. Ela, não, Jane, só um negocinho no olhinho dela que apareceu, mas vai ser tratado, vou estar pingando colírio e tudo bem, tá? A Cris achou que era só isso e não era só isso. Ela ficou muito doente. Ficou doente. A dona dela, a Rebeca, achou que ela ia morrer. Aí nós estava dando um tempo para ela melhorar, para nós trazer ela aqui para casa. Que pode ser que ela estava sentindo falta de mim, mas do Eduardo. Porque ela é muito apegada a mim, mas do Eduardo. Eu vou chegando lá na casa dela, gente, eu abro a porta do carro, ela já entra dentro do carro para vir cá para casa. Ela gosta demais de ficar aqui. E nós amamos ela de paixão. Quando ela vai embora, a tristeza bate, né, Eduardo? Demais. Nós fica tão triste. Eu fico triste, gente, é sério, tô brincando não. Eu fico muito triste quando ela vai embora. Nossa, isso aqui é um amor. O amor verdadeiro que existe na face da terra é o amor de um animal. É um amor verdadeiro, né? Gente, então vamos terminar o vídeo aqui. Falei um pouquinho de Neninha, depois outras vezes nós mostra ela de novo pra vocês, né, Eduardo? Amanhã ela vai sair de novo. Amanhã ela vai ficar aqui uma semana. Nós aproveitou que o outro dono dela, né, viajou e ó, catamos ela. Mas assim, brincadeiras à parte, gente, vamos fazer igual Maria, né? Vamos buscar a Deus e não buscar as coisas materiais. Não vamos preocupar com coisas supérfluas, né? Coisas que quando nós morrer nós não vai levar nada.
porque ninguém sabe o dia de amanhã. Nós pode deitar, dormir e não acordar, né? Já aconteceu isso com uma irmã de igreja. E ela falou pro marido dela, ela, bem, essa palavra que Deus falou hoje é comigo. Que Deus falou assim que ia estar recolhendo uma pessoa, que essa pessoa não ia passar o final de ano com os familiares. E já estava quase perto de dezembro. E ela sentiu que era com ela que Deus estava falando. Só para vocês verem, ela sentiu. Na palavra que Deus deu na congregação, ela sentiu que era com ela. Ah, Jane, mas estava doente? Não, ela não estava doente. Ela sentiu que era com ela. Ela falou com o marido dela. O marido dela falou, não, bem, tá de besteira. Pode ser que não seja com você, pode ser que seja com outra pessoa. E não. Ela dormiu e não acordou mais. Deus recolheu ela. Eu falo que é uma morte bonita. O Eduardo fala, que morte bonita o quê? Eu acho uma morte bonita. Sim. É uma morte que eu acho que a pessoa não sofreu, né? Que ela deitou ali e descansou nos braços do Senhor, né? Deus foi lá e falou, vamos minha filha, agora tá na hora de você ir. Você já aprendeu o que você tinha de aprender? Isso é uma morte bonita, eu acho. Bonita, porque tem muita gente que fica em cima de uma cama, sofrendo mais de anos, para depois Deus recolher. Aí isso eu acho uma morte triste, uma morte sofrida, né? Então o que adianta a gente preocupar tanto, se o dia de amanhã só pertence a Deus, não pertence a nós, né? O dia de amanhã só pertence ao Senhor. A gente faz tantos planos, tantos planos para daqui 1, 2, 3 meses. E será que nós vai estar lá daqui 1, 2, 3 meses? Será que nós vai estar lá daqui depois de amanhã? Né? Então não vamos preocupar com as coisas que não vai adiantar de nada nós preocupar. Vamos preocupar com isso aqui, ó. Ler, buscar e sentir a presença de Deus no nosso coração. É tão bom sentir a presença de Deus. Se você daí de casa nunca sentiu a presença de Deus, busca para você ver o tanto que é bom sentir a presença de Deus. Nossa, é maravilhosa, maravilhosa, não tem explicação. Não tem explicação, é maravilhosa. Gente, então, Deus abençoe a todos. A santa paz de Deus para todos os irmãos, para todo o pessoal que está assistindo nós, que também é irmão em Cristo Jesus, né? Que todos nós aqui neste mundo somos irmãos, né? Basta nós fazer a vontade do Senhor, nosso Deus, né? Mas perante Deus nós somos todos irmãos. Então, fique com Deus, Deus abençoa e até amanhã, até a próxima. Compartilhe, curte, se inscreve no canal para ajudar a gente. E não esquece de assistir o filme, chama A Cabana. A Cabana, não é o livro, é o filme, chama A Cabana, tá? Fique com Deus e até amanhã.